Bom, bora lá fazer o review aqui dos trades. Dia que foi de super trend tanto no índice quanto no dólar. A gente deu uma descolada aí. O mercado americano esses dias está bem lateralizado. O gráfico do SP500 aqui mostra isso. Ele ficou preso aqui nesse rangezinho que pega no último alvo de Fibo e ele não consegue passar desse range. Dá pra puxar até um pouco mais aqui, ó. Deixar esse quadradão e esperar para ver que lado que ele vai romper. Bate uma, duas, três, quatro. Esse é o quinto toque na linha do último alvo. Quinto toque aqui na região dos 3.380 e nada se define e a gente continua aguardando. É o quinto dia. Esse aqui é o gráfico diário. Então vamos ver o que procede aí. No opa, oh, no EWZ, que é a bolsa de gringo, né, nosso Ibov para gringo, ao contrário do SP500, a gente já vem formando um movimento de queda bem mais forte. A gente perdeu, como eu falei no vídeo anterior, essa LTA, a gente perdeu essa LTA e hoje confirmou perdendo fundo. Então vamos ver o que isso vai trazer para a gente no índice. Lembrando que o índice ele é bem colado com o EWZ, que é bem colado com o Ibov. Então é interessante durante o pregão também acompanhar o EWZ para ver como que ele tá andando, se está com volatilidade, se não está. Bom, beleza. Olhando aqui o dólar. Ele abriu sem um gap muito grande, certo? Abriu mais ou menos no mesmo patamar de sexta-feira. Sexta que ficou lateralizado nesse range aqui. Então, essa linha de Fibo, ela tá vindo do fundo anterior, que é esse daqui. Deixa eu puxar aqui esses fundos aqui, com esse topo onde ele tocou várias vezes e não rompeu, certo? É como se fosse uma lateralização bem grande, em que a gente rompeu hoje, certo? E o trade do dia foi justamente no rompimento dessa lateralização. Ele deu a possibilidade de entrada aqui. Já tinha feito um pivôzinho de alta nesse movimento aqui. Esse movimento aqui foi um pivô. Então a gente poderia inicialmente, visto que a gente não tinha noção de até onde iria esse movimento, traçar esse pivô. A compra foi no rompimento dele. Ele fez um gift, sendo também um pullback. Deu a segunda entrada, depois veio balizando o movimento pelas médias, tanto a M8 quanto a M20. Quando a M8 não segurou, a M20 segurou e continuou subindo. O que acontece? Quando esses casos aqui, que o ativo, qualquer que seja, dá uma oportunidade de entrada muito boa, como foi essa daqui, que foi um rompimento num time frame muito grande, a gente tem duas opções. Ou a gente entende que vai ser um super trend que a 8 vai ficar segurando, o que é muito difícil, ou a gente pega o movimento no início e conforme ele vai subindo, que ele vai se desenhando, a gente vai vendo que tem um fractal um pouco maior por trás, a gente vai levando no barra-barra. Esse daqui hoje foi o típico caso que levar no barra-barra não teria dado stop em momento algum. Olha só. Stopzinho de vermelho aqui. Supondo que a entrada foi aqui, com o stop lá embaixo. Move o stop. Move o stop. Barra de força faz fundos na média de 8. Move o stop no fundo. Faz outro fundo na média de 8, barra de força. Move o stop. Faz outro fundo na média de 8, barra de força. Move o stop nos fundos. Outro fundo. Move o stop. Outro fundo. Move o stop. Fez outro fundo. Move o stop. Fez outro fundo. Move o stop. Aqui poderia vir até nas barras, ó. As próprias barras verdes não estavam sendo perdidas até o final do movimento. Ou seja, um trailing stop barra barra hoje, ó, mesmo se eu colocar aqui, ó, percebe? Nenhum candle preto
perde as mínimas do candle verde de força anterior. Nenhum candle preto, nenhum desses candles rompe esses pequenos fundos anteriores. Nem esse daqui, que fez um fundo bem igual, não rompeu, ó. Ele não rompeu, ele não perdeu esse fundo. Sempre foi com topos e fundos ascendentes até o final do dia. É difícil disso acontecer e é difícil de pegar um movimento desse até o final. Extremamente difícil, quase impossível. Até porque você não sabe até onde que o preço pode ir. Né? A gente tem uma noção pelos alvos, mas não tem como saber com exatidão. Né? Então, nesse cenário, a gente tinha esse FIBO, deu o trade aqui, entrada ou a saída nessa região aqui com trailing stop barra. Depois o preço continua e ele não faz uma pausa nem nada. O máximo que ele fez aqui que poderia gerar uma segunda entrada foi esse candle aqui de regressão à média de 20, e depois ele continua subindo até os alvos desse FIBO maior, desse FIBO que eu mostrei aqui atrás, que é esse fundo aqui com esse topo, certo? Eu peguei ele um pouquinho abaixo das mínimas aqui, porque como eu tracei ele num time frame um pouco maior, por exemplo, olha aqui no 15, a gente vê que tem muita sombra aqui. Eu posso até ajustar ele um pouquinho aqui para os fechamentos, ó. Pegar aqui os fechamentos dos candles, onde ele toca mais, e aqui também. Então é lá onde ele foi, certo? No segundo alvo. Ó, pega aqui, pega nos fechamentos. Eu ignoro um pouquinho as sombras, e acho que eu tava pegando essa sombrona aqui também, certo? Pra gente ter uma noção de até onde o movimento pode ir. Mas ficar posicionado nesse tipo de movimento aqui é muito difícil, porque geralmente vai ter um alvo aqui. Ou se fosse um alvo no 100% já era 20 pontos. E beleza, a partir do momento que o preço passa do último alvo aqui, continua subindo, aí a gente vem projetando espelhamentos para trás. A gente espelha isso aqui, esse movimento do início do dia, e ó, foi onde ele fez esse topinho, e aí depois passou reto no terceiro alvo também, e aí ele foi cumprir o alvo do fractal maior, certo? Mas as entradas no dólar que a gente teve hoje, que dava para fazer, que tecnicamente eram boas, foi essa do início do dia, o rompimento, ou a entrada aqui pós-gift, certo? Ou essa correção à média. Claro que se em qualquer um desses retornos a média de 8 ou a média de 9 tivesse feito uma compra com stopzinho aqui, ela também teria dado certo. Mas aí é você entender que é um super trend, que a média de 8 e 9 vão segurar o movimento. Eu não tenho essa confiança. Se alguém conseguir, pô, maravilha. São entradas excelentes também, que vão te colocar na tendência, mesmo depois do movimento começar, né? Você consegue pegar o bonde andando. Agora, as entradas que deram um lucro absurdo foi essa do início do dia e essa regressão à média. Mesmo nessa regressão à média aqui, ainda daria para pegar 23, 22 pontos. E depois o preço, depois de andar 95 pontos em linha reta, acho que chegou a andar 100 hoje, deixa eu ver, de máxima a mínima, andou 103. Ele dá uma lateralizada em forma de meio que uma bandeira e finaliza o dia nessa mesma região. Ou seja, ele abriu aqui e fechou ele abriu na mínima e fechou na máxima. Se eu colocar um gráfico diário aqui, ó, eu vou ter um candle com uma sombra um pouco bem pequena e fechamento quase na máxima. E nos 60 minutos, ó, todos os candles de hoje foram candles de força. Abriu aqui rompendo. Beleza? Então o dólar não deu muitas entradas hoje, ele deu uma no início do dia e depois essa daqui. E pelo setup dos 9 ele ficou dando entrada quase que cada 15 minutos. Ele vinha, voltava, batia, dava entrada, voltava, batia, dava entrada, voltava, batia, dava entrada, e seguiu assim pelo restante do dia. É um dia de super trend. Quem ficou posicionado teve um puta de um lucro, fez um puta de um trade. E quem
posicionou e saiu um pouco antes também fez um bom trade. Beleza? Excelente. E o índice, no índice eu tava olhando, a gente tava conversando um pouco mais cedo e você até me perguntou em relação a se aqui não daria uma entrada também. Nesse candle verde, uma entrada de compra. Não daria porque a média de 200 estava descendente, ela estava vindo para baixo, ou seja, a média de 20 no 60 tá caindo, ela tá vermelha, ela tá dando venda. E uma das coisas que eu pensei para tipo evitar esse tipo de confusão e até que eu vou colocar no meu trade system é o seguinte: quando um candle romper 200, seja para baixo, seja para cima, eu não vou fazer nada. Não significa nada porque num time frame maior pode ser só um pavio. Eu vou sempre agora, sempre esperar um pullback na mesma média ou um pullback numa região importante para daí entrar. Porque esse tipo de movimento que pode enganar bastante. Você pode achar que é um espelhamento aqui para cima, que ele vai subir e tudo. Então, principalmente com a 200, eu vou colocar isso no meu trade system também. Rompeu a média, eu espero um pullback nela para depois entrar, eu espero a confirmação. Porque isso daqui pode gerar uns stopzinho muito bobo, que depois você vai olhar e falar, putz, que stop idiota. Porque é o seguinte, por que eu fiz essa pergunta? Porque eu perguntei no sua entrada, você me respondeu, e no mesmo parâmetro da sua entrada, poderia ter sido feita uma compra nessa barra aí ou uma venda na outra barra vermelha, na primeira barra vermelha depois dela também, na verdade? O mesmo critério, digamos assim. Uhum. Então, exatamente. E a verde teria dado stop, a compra teria dado stop e a vermelha teria dado gain. Pô, mas peraí, 50-50 não é interessante. Entendeu? Sim, sim. Então, por isso que eu vou colocar desse jeito. Até no meu próprio trade system agora. Rompeu a média? Beleza, deixa eu esperar o pullback ou na região de topo anterior ou na própria média para ver se esse movimento se confirma. Porque como é uma média longa, ela vai ter a mesma característica de figuras longas, por exemplo, de uma resistência muito grande, por exemplo, 100 mil pontos. Olha o que ele fez, ele rompeu e voltou para fazer pullback, certo? É uma característica de movimentos longos, resistências muito grandes e de figuras. Então a 200 tem essa mesma característica, já que ela é uma média longa. Então se o preço passa por ela, eu espero um pullback e depois entro a favor da tendência. É muito mais tranquilo, muito mais seguro. Pode até tirar alguns trades aí, mas na maioria das vezes ele vai obedecer isso daí. E, novamente, lembrando também, a 200 ela é rastreador de tendência, então ela estava indicando que a tendência nos 60 era de queda. E isso por si só poderia desautorizar a compra. Mas acho que fica mais seguro sim. Por exemplo, se ele tivesse feito um pullback nessa região aqui, ó, se esse candle tivesse dado um pullback com a média de 8 aqui e feito um candle verde, aí sim daria uma entrada show, ó. Certo? Agora desse jeito aqui gera um stopzinho bobo que poderia ter sido evitado. Fica bom assim? Bom, só perguntei por desencargo. Assim, eu não fiz Não, essas, sim, eu sei, nenhuma mas dessas três entradas que a gente citou, eu cheguei a fazer, sabe? Eu mas é perguntei assim por, como disse, porque gerou a dúvida, né? Eu falei, pô, então, se ali cabe uma venda por causa deste motivo, aqui também cabe uma compra aqui e cabe uma venda ali também, né? então, Se for por essa lógica, na é verdade. então, mas a venda que eu fiz não foi nesse candle, foi justamente nesse daqui, ó, que Não, fez o sim, pullback. sim, 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 mas eu tava falando assim, se for levar em consideração, as médias tá tudo assim, tá, a Uhum, compra do lugar tal, poderia ter feito nessa outra barra vermelha, né? Um exemplo, assim. sim. Mas igual você falou, com certeza esperar um pullback ou uma regressão à média é muito mais seguro, né? Uhum, Certamente. Seria meio que dividindo as entradas entre antecipada e confirmada, né? Digamos assim. isso. É abrir mão às vezes da entrada antecipada
e fazer só que já está confirmada, que já está mais bonita. Ah, mas nisso eu vou perder 200 pontos. Pô, acho que não faz tanta diferença assim no final das contas. Um movimento que você deixa de ganhar 200, 300 pontos, acho que é bem tranquilo. Para ter uma assertividade maior, para ter uma taxa de acerto maior, vale a pena. Então, fazer desse jeito agora, principalmente com essa questão de rompeu média, puxou para baixo e tal, só depois de pullback. É o mesmo conceito de regressão à média, né? Só usar ele mais afinco. Beleza. Então, vamos lá. O índice abriu uma barra contrária à do dólar, né? Empurrou para cima, segurando 200, lateralizou, deu mais uma puxada para baixo. Não tinha nada aqui, a gente não tinha alvo, não tinha como traçar um pivô nem nada. E ele deu essa puxada para cima, que foi uma sombra, que nos 60 minutos foi um spinning top, certo? Que é um candle de dúvida. E ele rompe as médias, vem, faz pullback nelas e depois começa a cair. O pullback que ela fez e a entrada que eu fiz, que foi essa daqui, nessa barra aqui, que foi, na minha visão, uma entrada muito boa do dia. O que eu tinha aqui? Eu tinha o movimento de baixa no 5, eu tinha a tendência de baixa no 60 e eu tinha absolutamente todas as minhas médias que eu uso exatamente acima do candle. Eu tinha a de 8, entrando em super trend, tocando na máxima do candle e puxando para baixo. Eu tinha de 20, fazendo a mesma coisa. Eu tinha de 50 e eu tinha de 200. Todas elas, o candle foi lá, tocou nelas e logo em seguida veio para baixo, entrando com um volume até considerável. Isso era o que? 11h25 já tinha todos os mercados abertos. Então, a venda aqui com alvo de espelhamento para baixo. A venda aqui, então, a saída no primeiro alvo seriam 1010 pontos. Condução barra barra. Deixa eu colocar um stopzinho azul aqui. Stop inicial aqui em cima das médias. Depois puxa ele para cá. Isso daqui foi um gift, né? Se a gente juntar esses dois candles aqui, a gente tem um gift. E a gente puxa o stop para ele. Não precisava puxar também, que aqui o stop já estava bem baratinho. Mas logo depois ele confirma, a gente puxa para baixo. O preço confirma, faz outro giftzinho, perde fundo, stop aqui. Logo depois mais 2 barras de força até chegar no último alvo. Stop aqui, mas aqui provavelmente já teria dado a saída. Afinal é um movimento de já 1000 pontos, já não tem por que tentar arrastar até o segundo alvo. Ele foi lá, né, mas não tinha por que arrastar. 1000 pontos já é ponto pra caramba. Essa foi a primeira entrada, que foi uma entrada pós-pullback nas médias, né? Foi uma entrada antecipada. A entrada boa, vamos dizer assim, confirmada para ir no primeiro movimento foi essa daqui, mas tinha um espaço já bem curtinho. Então essa daqui para mim foi a melhor entrada do dia. Logo depois ele faz uma correção em forma que dá uma lateralizada, faz uma correção até a 20 e dá outra venda. A venda poderia ter sido feita aqui nesse candle aqui, que é o candle que vira, ele tenta virar a média, não consegue, depois vem, ou na perca desses dois candles aqui, que é um giftzinho, que também poderia ser sido neste candle aqui. Ou se falar, não, tá, mas está em cima dos 100 mil pontos, teve esse outro candle aqui, é um candle já de rompimento, perdeu todos os fundos, perdeu 100 mil pontos, e é um candle com bastante volume, ó, um puta volumão, e que teria já um contexto bacana. Então aqui teria umas entradas antecipadas de pré-rompimento, e aqui já a entrada de rompimento. O stopzinho poderia ser feito aqui, ou o stop técnico aqui em cima, né? Mas nesse caso aqui, como teve um gift confirmado aqui, daria até para colocar aqui em cima. E os alvos, a gente tinha o segundo alvo,
que estava bem pertinho aqui da entrada, e o terceiro alvo. Como ele foi no primeiro alvo, corrigiu até a média e depois voltou a cair, e a gente tinha já o dólar em super tendência de alta, daria para tentar levar isso daqui até o terceiro alvo. Então, ó, seriam mais 850 pontos. Com stop barra barra também, sem problemas, ó, teria saído no último candle. E depois disso, ele tenta passar do último alvo, não consegue, dá uma lateralizada aqui, busca a média de novo, tenta fazer uma nova venda. Aqui já não existe mais nenhuma venda, porque a gente já chegou no último alvo e não tem um pivô claro, não tem uma correção interessante. E o mercado, por mais que o dólar estava movimentando em linha reta, a gente não pode esperar que o índice também vai fazer isso. Então seria interessante a correção, alguma coisa. E aí ele faz esse puta desse martelo aqui, com um volume gigantesco, quase maior do que todos, do mesmo tamanho que os outros todos. Olha como o volume destaca de todos os outros. Esse daqui é o típico candle de exaustão. Isso daqui é um candle de exaustão. Ele indica compra então porque é um martelo? Não, ele indica que é um fundo e que exauriu um movimento de venda. A venda entrou em exaustão. Uma exaustão de venda não é compra, quer dizer que a venda terminou e aí vai iniciar um novo ciclo, provavelmente de compra, certo? Apesar de ser um martelão e tudo, aqui ainda é uma região de venda. Aí quando ele rompe a média aqui, vira a média para cima, já com esse puta candle de compra, aí sim poderia tentar fazer uma compra aqui, movimento de reversão até com 100 mil pontos lá. Ele acabou que foi bem pertinho, chegou a dar aqui 585 pontos. O stopzinho seria aqui embaixo, né? Stop de 500 pontos seria 1 para 1. Não sei se valeria a pena. Esse candle aqui também estava com stop de 450 pontos, né? Mas é aquela situação, caiu 3 mil pontos. Ele dificilmente vai dar um movimento de regressão à média ou reversão com stop menor do que 400, certo? Então, na venda deu duas boas entradas, que foi essa daqui que bateu nas médias e começou a cair, foi o início do movimento. E essa daqui, depois que ele bate na média e vai lá terminar a perna de baixa, vai lá cumprir os restantes dos alvos, para depois virar um movimento, dar essa possibilidade de compra aqui, que não sei se seria tão interessante. E aí fecha o dia aqui na mesma região dos 100 mil pontos, fechou em 99.800. O Ibov deve ter fechado na mesmo patamar, deixa eu ver aqui, fechou em 99.578. É o Win. Qual que é o código do índice? Esqueci. É o INC20. É o V. E no índice foi esse, deu 3 boas entradas então, né? 3 possibilidades de entrada. Esse daqui do início do movimento, a segunda venda aqui, ou no rompimento desses giftzinhos aqui, ou já no candle de rompimento dos 100 mil pontos, visto que 100 mil pontos é uma resistência importante, um suporte, uma resistência muito importante. E essa possibilidade de compra aqui, no final do dia. Show? Show. Bom, beleza, então deixa eu finalizar aqui.